E aí, pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês! Hoje a gente está aqui em dias de Páscoa e a gente vai falar um pouquinho sobre o Cordeirinho, que é o símbolo desses dias pra gente. E eu quero lembrar vocês daquilo que a gente falou na semana passada. Vocês lembram que eu falei sobre o nosso espírito? Que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então nós temos um espírito que tem olho, boca, nariz, igual o corpo, só que a gente não enxerga ele. Ele é o nosso contato com Deus, certo? Aí, um dia Deus criou o mundo. Lembra dessa história que Deus criou Adão e Eva e toda a natureza, todas as coisas? Pois é. Quando Adão e Eva veio aqui para o mundo, eles tinham o espírito deles totalmente vivos e sensíveis à presença de Deus. Eles sentiam muito bem a presença de Deus. Então, quando Deus vinha para a Terra e conversar com eles e ter contato com eles, era igual você sentiria eu aí do seu lado, você tá vendo alguém perto de você. É assim também. Porque o espírito dele estava muito vivo. Sabe por quê? Ele não tinha pecado. Adão e Eva ainda não tinham os pecados que nos afastam de Deus. Que a Bíblia fala que o pecado traz a morte. Né? Todos aqueles que pecam têm a morte. Assim como Deus avisou eles, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Mas quando eles pecaram, Adão e Eva não morreu mesmo de sumir da terra e ter que ser enterrado, não é verdade? Quem morreu? Foi o espírito deles. Eles pararam de sentir Deus, pararam de ter contato com Deus. O pecado separou eles da presença de Deus. E aí, lembra que o pecado gera morte? Toda vez que a gente peca, alguém precisa morrer para que limpe o pecado, entendeu? Aí no nosso caso, já veio Jesus. Mas naquela época, o que acontecia? Um cordeirinho morria. Porque é assim, imagina se você mente ou se você desobedece a sua mãe. Isso é um pecado, certo? Então, o que teria que acontecer com você? Morrer. Aí a gente olha pro bichinho, ó, tão bonitinho, o cordeirinho, que dó de matar ele, não é verdade? Mas se eu tivesse que escolher entre o cordeirinho e você, o que você acha que ia ser menos pior? Você não ia querer ir, né, pra morte. Então, Deus aceitava um cordeirinho no lugar da pessoa que pecou, porque Deus não queria ver a pessoa morrendo, mas precisava que alguém morresse, porque essa é a lei. Sabe, do mesmo jeito que o cachorro late, né? O peixe não consegue viver fora d'água, são leis que não dá para mudar. Assim também é a questão do pecado no mundo espiritual. Se pecou, precisa da morte de alguém para limpar aquele pecado. No caso, era o cordeirinho. Mas as pessoas não conseguiam ouvir Deus do mesmo jeito. Era muito difícil ter a presença de Deus. Era só algumas pessoas que ouviam, alguns profetas ou o rei, alguém que Deus escolhia. Mas você, se você fosse uma criança naquela época, lá no seu quarto, talvez você não ia conseguir sentir a presença de Deus como você sente hoje. Porque hoje Deus mandou Jesus como um cordeiro para morrer em nosso lugar. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 5:7 que Jesus é o nosso cordeiro de Páscoa. Por quê? Quando começou a Páscoa, lembra daquela história que Deus libertou o povo de Israel, mas precisou que um cordeiro morresse e o sangue dele fosse passado nas portas para que Deus livrasse os filhos da morte. Lembra disso? Desde aquela época, já matava o cordeirinho para guardar a gente da morte e para nos limpar dos pecados. Jesus veio no lugar desse cordeiro. Ele é o nosso cordeiro da Páscoa. E lá em Isaías 53:7, olha só o que fala lá. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, foi levado para morrer, para ser morto. E como ovelha muda,
diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe, porque a ovelhinha, quando ela vai para a morte, ela já sabe que ela vai morrer. Mas ela fica bem quietinha, ela não reclama, ela não grita, ela não tenta fugir, do mesmo jeito que Jesus fez quando ele foi morrer por nós. No dia da morte de Jesus, as pessoas maltrataram ele, as pessoas bateram nele, ele sofreu muito naquele dia, ele sangrou muito, ele fez muitos machucados que não dava nem para reconhecer ele mais. Não dava, se alguém olhasse para o rosto de Jesus, não dava nem para saber que era ele, de tão machucado que ele estava. E ele não tentou fugir, ele não gritou, ele não xingou, ele ficou como uma ovelhinha, bem quietinho, porque ele sabia o porquê que ele estava lá. Ele veio para que o nosso espírito pudesse ser vivo de novo e aí a gente pudesse voltar a sentir Deus. Jesus, lá naquele momento, ele orava pedindo: Deus, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que estão fazendo. Ele estava sofrendo muito, sentindo muita dor e mesmo assim ele estava pensando na gente, pensando assim: eu quero que eles estejam perto de Deus de novo. Então, se você tem o seu espírito, você tem ele, e você sente que ele está morrendo, que você não consegue ouvir mais Deus, que você não consegue sentir ele do seu lado, você não consegue sentir esse amor de Jesus, não consegue sentir ele do seu lado, é porque a morte do pecado está dentro de você, por causa dos pecados. Mas Jesus já conquistou tudo na cruz. Lembra? Jesus veio para que você tivesse vida. E para eu também. E se eu sentir que eu não estou recebendo a vida de Jesus, eu preciso parar tudo, ir lá no meu cantinho e falar com Jesus. E pedir para que Ele limpe o meu coração. Pedir perdão dos pecados, para que Ele possa me lavar e trazer a vida para o meu espírito. Se você está sentindo falta disso, de quando você conseguia estar mais perto de Jesus e sentir Ele do seu lado, quando você estava brincando, quando você estava na sua casa, em qualquer situação, é porque existem pecados que precisam de perdão, precisa que você ore para que Jesus, o nosso Cordeiro, venha e te limpe. E aí você vai voltar a ter um espírito vivo que sente a presença de Jesus, que sente Ele do seu lado. E esse dia é o melhor dia para você fazer isso. Hoje é um dia de se lembrar de tudo que Jesus fez por nós. Ele já fez tudo que era necessário para que você não precisasse ficar preso naquilo que te atrapalha a sentir Jesus. Então hoje eu quero te convidar a fazer uma oração. A gente vai se lembrar agora de tudo aquilo que você tem feito que te atrapalha de sentir Deus, que te atrapalha de ouvir Ele. O que está acontecendo no seu dia a dia? Você está ficando mais tempo em casa, talvez você andou brigando com a sua mãe, você respondeu, ou você fez pirraça. O que está acontecendo? Você brigou com seus irmãos? Você tem reclamado da situação? Você está esquecendo de falar com Deus, não está querendo fazer o devocional. Eu não sei o que está acontecendo, mas você sabe, e o Espírito Santo agora, ele está do seu lado, te ajudando a lembrar de cada coisa. E você pode orar comigo, pedindo para que Jesus te lave e te perdoe e traga de volta a vida, porque Deus está com muita saudade de estar perto de você e de falar com você, e de te abraçar e cuidar de você e da sua casa. Vamos orar agora? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Jesus, o Senhor escolheu fazer isso, Pai. O Senhor escolheu ir como um cordeiro para a cruz, bem quietinho, por amor a nós. O Senhor não tentou fugir, o Senhor não fugiu daquilo que era o seu propósito fazer, Pai. O Senhor quis estar lá, Deus, e o Senhor pensou em mim, pensou em cada criança, pensou em cada família, Pai, e nós te agradecemos por isso, Senhor.
E nós pedimos perdão agora dos nossos pecados, Pai. Nos perdoa porque quando a gente peca, a gente se esquece de quem o Senhor é. A gente se esquece, Deus, que o Senhor está vendo tudo. A gente tem esquecido de muitas coisas, Pai. Nós te pedimos perdão agora, Senhor. E nós pedimos, Senhor Jesus, lava o nosso coração, traz de volta a vida para o nosso coração, Pai, para o nosso espírito, Senhor. Nos ajuda a te sentir, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estar perto do Senhor, Pai. Nós queremos estar perto, Pai. Que nesse dia de Páscoa, Senhor, o Senhor possa nos ajudar a lembrar de cada coisa que o Senhor passou, de cada situação, Senhor, e de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós te agradecemos por isso, Pai. Que no coração de cada criança e de cada família que me ouve agora, Pai, possa nascer muita gratidão nesse momento, Senhor. Que haja muita gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Até mais.